a nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular-nos sofismas. Deus, aqui estamos na tua casa, reunidos, com o propósito, ó Deus, de sermos bênção, Deus, nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, assim como a Marlene já falou, que o Senhor continue à vontade entre nós. Fala, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir. Porque nós sabemos que o que o Senhor tem para nós é muito melhor do que tudo que pensamos ou imaginamos. E por isso, ó Deus, nos colocamos diante da tua presença. Usa-nos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Muitas vezes a gente quer fugir, né, da verdade de que existe uma luta espiritual. Não é verdade, né, Jorge? Mas ainda que eu pense ou imagine que não exista luta espiritual, a minha opinião não pode anular essa verdade. Por que é uma verdade? Porque está aqui, ó, né? A milícia que fala aqui, o apóstolo Paulo fala, são lutas, né? E aqui fala, não são carnais. E a gente tem, eu tenho muito costume de falar, o diabo, claro, ele existe, mas tem muita gente que põe o diabo muito no pedestal, né? Que é ele, que ele é muito poderoso, que ele é não sei o quê. É claro, a gente não pode subestimá-lo, né? Ele tem sim, ele tem como agir, ele tem a forma dele a palavra diz que ele está ao nosso derredor, não é isso, irmão Jorge? Então, a gente não pode achar que ele não está agindo, né? Que não há nenhuma ação dele no nosso meio e que ele não tem uma função nesse mundo. Ele não vem fazer, não fazer nada, ele não existe, né? Algumas pessoas pensam assim. E a gente vê que lá no começo do ministério de Jesus, ele enfrentou, né, o poder das trevas. Mas nós vemos lá também que no dia da ressurreição de Jesus, ele invadiu o inferno, não é mesmo? E dando ao diabo uma sentença de morte. Não é? Amém? E aí lá em João diz, né? Deixa eu ler o texto, eu só lembro do finalzinho, deixa eu ler aqui. Lá na epístola de João, já marquei aqui, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, a gente vê aqui que ainda existe, né, esse sentimento. E que eu e você somos remidos e lavados no sangue do Cordeiro. E não temos que ficar muito preocupados, né, com os males que o diabo possa fazer conosco, né? Mas assim, a Bíblia nos dá uma orientação, que nós devemos nos colocar na postura, na posição, e que nós devemos resistir ao diabo. Amém? E resistir é fácil? É simples? Não é, né? É muito difícil. Vamos ter assim em mente agora, essa cadeira onde você está sentado. Se essa cadeira tivesse vida, talvez ela diria bem assim: nossa, tá tão pesado, nossa, eu não estou aguentando. Vamos imaginar que essa cadeira tivesse, né, esse poder. Ela ia falar: misericórdia, né? Então, assim, para você é fácil estar sentado, principalmente nessa que é confortável, né? Mas para a cadeira talvez não seria, se ela tivesse vida, não é verdade? É bem assim mesmo. Então, resistir não é algo simples, não é fácil. E nós temos lutas espirituais. Muitas vezes a gente nem se dá conta. As coisas acontecem ao nosso redor, na nossa família, até mesmo com a gente. E a gente nem se dá conta. Às vezes a gente fala bem assim: ah, isso é emocional. Às vezes é, né? Às vezes tem alguma coisa que está relacionada ao nosso emocional. Mas nem sempre, né? Às vezes a gente acontecem certas coisas na nossa vida e a gente precisa buscar de Deus compreensão para a gente tentar entender se certas situações que a gente tem vivido é realmente só algo do nosso emocional, né? Ou para que Ele venha nos mostrar, nos identificar, nos ajudar a identificar a ação do inimigo, do diabo. Muitas vezes a gente está lutando dentro de casa com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, não é mesmo?
nosso colega de trabalho e com tantas outras coisas, e a gente não se atenta que aquilo ali pode ser algo. Gente, me senti tão importante. Obrigada. E às vezes a gente não se atenta para esse detalhe, né? Então que a gente tem sim que buscar de Deus o discernimento, para que Ele possa nos mostrar, né? Para que a gente consiga identificar esse inimigo, que não é o inimigo que está dentro da nossa casa, mas é alguém que está por trás daquilo ali, né? Do nosso marido rebelde, dos nossos filhos rebeldes, do nosso amigo de trabalho que fica nos perseguindo muitas vezes, né? Mas essa é a ação do inimigo, porque muitas vezes ele quer nos calar, ele quer nos paralisar, né? Ele quer nos tirar da graça e da presença de Deus. E então, eu li uma coisa também que eu achei bem interessante. Eu quero dizer que a arma que eu vou falar agora é a mesma arma que já foi falada desde o princípio, né? Que fala da oração. Mas eu estava lendo algo onde a pessoa diz que de 100 pessoas, 10, Elias, 10, apenas 10 elevam de fato seu pensamento a Deus, oram com intensidade, com paixão, com amor, conseguem então buscar a Deus de todo o seu coração através da oração. Ou seja, 90% vive uma vida superficial, uma vida infrutífera, não é? Porque o irmão Jorge falou aqui algumas vezes, né? Por que tem gente que ora pouco, né? A canção ali fala que tem gente que ora pouco, e isso é uma verdade. Então, quando eu vi isso, eu falei, gente, isso é uma realidade que é muito triste. Por quê? Porque as pessoas às vezes usam a oração como algo tão pesado, né? Algo tão ruim. E aí eu falei, o que leva algumas pessoas a não orarem? Aí veio perguntas na minha mente, né? Será que é por sermos carnais? Será que é por preguiça? Será que foi assim, me perguntando, né? O que poderia estar nos atrapalhando a orarmos? Porque tem pessoas que só quando a coisa está muito apertada, muito feia, que busca Deus em oração. Então, comparando assim, dessas 90, algumas buscam de forma superficial e outras buscam quando o negócio não está dando certo mesmo. Aí é aquela famosa frase, né? Vou entregar para Deus. Sendo que a gente tem que entregar desde o começo, não quando as coisas estão ruins, né? Mas lá no começo que a gente tem que entregar para Deus. Eu gostaria que alguém lesse para mim. Efésios 6:18. E a gente precisa... Efésios 6:18. Tá dando para ouvir, gente? Muito bem. Vocês não têm noção como eu estou nervosa. Ore em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isso, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Então o texto fala que nós devemos orar. Orar sempre, sempre com perseverança, sermos insistentes, sermos pidão. A Vanessa falava muito isso, né? A Bel, sou muito pidona. Tá? A oração, ela é isso mesmo, é pedir mesmo, é falar com Deus. E às vezes as pessoas acham que orar é algo penoso, é algo, vou precisar fazer algum sacrifício, vou ter que botar um milho ali, me ajoelhar para orar. Não é isso que Deus quer de nós, igual o irmão Jorge falou, né, de fazermos aí penitência. Deus não quer isso. Deus, Ele quer intimidade, Ele quer comunhão conosco. Ele quer, eu costumo falar muito com as crianças, elas dizem assim, não sei orar. Eu falei, você conversa com seu amigo na escola? É igualzinho, só que tem uma diferença. O seu amigo, às vezes, ele não vai ter maturidade para te dar uma resposta ou te ajudar em algo que você precise. Mas Deus, Ele está à nossa disposição. Ele está pronto para nos ouvir, para responder, assim como essa história que o irmão Jorge falou, né? Porque Deus, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Ele não está morto, Ele ressuscitou. E nós falamos de um Deus
que Ele ressuscita mortos. Será que Ele fez isso só lá? Que hoje a gente está aqui fazendo papel de quê dentro da igreja? Se nós não podemos crer que há poder na oração. Né? E a gente precisa aprender na questão da oração. A gente tem muito hábito de falar com todo mundo. Eu vou chegar aqui, vou abrir meu coração lá na rua. Eu tenho um amigo, eu vou falar para ele que eu estou com um problema sério dentro da minha casa, que eu não estou conseguindo resolver. Esse amigo que mal eu consigo vê-lo, ele vai resolver meu problema? Não, né? Muitas vezes ele só vai me ajudar. Dependendo de quem seja, ele vai me dar um conselho que não é segundo a palavra de Deus. Então eu posso sim contar com vocês em oração, né? E primeiro entregar esse pedido para Deus. Porque Ele pode sim resolver qualquer problema que a gente tenha enfrentado. A gente vê também que grandes homens da Bíblia, né, eles venceram muitas batalhas e foi através da oração. E às vezes a gente se acha tão superior, né? Para que eu vou ficar orando? Enquanto homens da Bíblia foram homens tementes a Deus. Daniel orou 3 vezes ao dia. E eu também vejo no meu coração aquele texto de Êxodo, onde Moisés ficava com a sua mão erguida, enquanto ele erguia as mãos, né, os israelitas ganhavam a guerra. Né? Então, quer dizer, há poder. A gente não pode duvidar do poder da oração. Amém? E assim, se a gente for passar pela Bíblia, a gente vai ver muitas outras pessoas. Mas uma outra que a gente tem que ficar assim, se ele orou, quem sou eu para viver sem oração? Jesus Cristo, né, Bidel? Jesus Cristo na Bíblia mostra que ele tinha horas, ele passava horas com Deus. Ele podia falar, eu não vou orar. Ele é meu pai, ele sabe tudo que eu preciso. Mas não, a Bíblia fala em muitas situações. Jesus ia para o monte, Jesus orou, Jesus curava, Jesus tinha intimidade com Deus. Né? E é o que nós precisamos buscar todos os dias, intimidade com Deus. A gente vê também, assim como no nosso dia a dia, todo mundo aqui já namorou e namorava. Então, quando namorava, ficava horas, né, Bebel? No portão. A gente era no portão, né, Bebel? Hoje os jovens aí dentro do carro, né? Nos passeios. Mas antes, a gente passava horas namorando. Aí quando dava 11 horas, 10, 11 não, né? Quando dava 10 horas, o pai já estava lá na porta, como quem diz, já deu, né? A gente falava assim, não, só mais 10 minutos. Não, só mais um pouquinho. Só que aí, quando você casa, isso vai se perdendo, né? A gente deixa isso se perder dentro de casa. Mas isso também tem acontecido com a nossa vida espiritual. A gente no começo fica cheio de fervor, que é Deus. E vai chegando um período que a gente vai esfriando, né? É como se a gente tivesse esquecido de como é falar com Deus, né? E não mudou. Não mudou, ele é o mesmo. Desde lá de quando eu conheci, ele me conheceu primeiro, né? Mas desde quando eu o aceitei, ele continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que está disponível para nos ouvir, para nos atender, né? Para responder às nossas orações. Então, que eu e você não devemos deixar de ter esse momento, de falar com Deus, de buscar a Deus, né? E eu estava lembrando, né, em casa também, que às vezes a gente não consegue observar as ações do diabo na nossa vida, né? E eu me lembro que esse ano foi o que mais aconteceu comigo. Eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar na programação da igreja. Eu me sinto bem. No dia que eu não venho à igreja, parece que é meu domingo, minha semana não é a mesma. Mas chega na segunda-feira, estava me acontecendo algo muito ruim. Toda segunda, quando chegava mais ou menos, estava próximo do meu horário de ir para o GR, era uma tristeza, uma angústia dentro do meu coração. Eu não queria ir para lá. Eu falava, meu Deus, sabe quando você acaba pensando assim, podia acontecer alguma coisa para não ter o GR? Era o que estava acontecendo comigo. Aí eu falei, isso não é de Deus. O diabo está tentando me parar. Ele está tentando me impedir de estar ali no GR. Por quê? Porque o diabo sabe que onde Deus se faz presente, ele tem que correr, né?
Então, quando você estiver desanimado, pensando, não vou à igreja, mas eu não estou muito bem para ir no GR, irmãos, do jeito que você tiver, caindo, quebrado, não deixa de ir. Né? Que eu falo assim, se eu vou para o meu trabalho, eu ganho um salário não muito bom, mas eu vou doente, não vou. Eu vou doente, eu vou cansada, pode estar chovendo, pode estar dando sol, eu vou, porque para as coisas de Deus eu vou ter que fazer esse tipo de seleção. Para Deus eu posso deixar, outro dia eu vou. Não, uma vez que você falta, o diabo vai sempre trazendo no seu coração esse desânimo. Você falta um dia, você falta 2, você falta 3. Quando você percebe que você já está tão frio que você nem está mais aqui. E a gente vê uma coisa que é muito verdade. Você começa, você senta aqui. Quando você começa a esfriar, você está lá no último banco, né? Então, Deus já vem te dar discernimento para que você possa perceber a ação do diabo na sua vida. Eu já falei no começo, né? Que o diabo é poderoso, mas a gente não pode brincar com ele, não. Porque uma brecha que a gente dá, ele derruba a gente. Né? Então, e falando na questão da oração, às vezes, a oração, ela nos traz comunhão, né, com Deus também, principalmente com Deus. Aí eu pensei, falar com Deus não é algo difícil. Se eu não estou bem emocionalmente, primeira coisa às vezes que as pessoas falam assim, procura um psicólogo, ele vai te ajudar. Ajuda? Claro. Deus deixou aí a medicina para que ela pudesse nos ajudar, né? Só que o psicólogo, você vai falar, vai desabafar e você vai sair de lá bem. Mas quando a gente está na presença de Jesus, é algo tão maravilhoso. Quando você chora aos pés de Jesus, que você conta para ele o seu problema. Irmãos, não tem nada melhor. Ele traz paz ao nosso coração, ele traz esperança, ele renova as nossas forças. Deus ele é fiel, ele tem cuidado das nossas vidas, né? Então, eu quero te desafiar a buscar Deus em oração. Às vezes a gente fala bem assim, não sei orar, ou não tenho tempo. Então, eu te desafio a começar 15 minutos do seu dia. Eu acho que um dia de 24 horas, 15 minutos que a gente sentar do lado de Deus e falar para ele, olha Deus, é isso, isso, isso. Já deu 15 minutos? Já é um bom começo. Então, que você comece com 15 minutos. Você tem dificuldade quando vai orar à noite? Você sente sono? Fique em pé. Vai andando, fala alto. Deixa o povo achar que você está doido. Glória a Deus. Sai orando, sai cantando, mas sai, vai. O importante é ir, né? Porque quando a gente começa uma vez, 2, 3, a gente começa então a ganhar intimidade, sentir prazer naquilo. Aleluia. E ver que Deus, como o irmão Jorge falou, né, é uma semeadura. Você colheu, jogou no altar de Deus, ele vai te dar a colheita no tempo certo. Glória a Deus. Você vai colher, não tenha dúvidas. Tem pessoas que estão aí tão bem, a gente vê hoje na igreja e em todos os outros lugares. Quantas pessoas que foram abençoadas, que receberam milagres da parte de Deus. Eu recebi milagres aqui na igreja. Eu fui curada sem nem saber. Eu já saí do hospital, fui numa consulta, já saí de lá e ela disse para mim, isso aqui, você vai lá no hospital, vai pegar autorização que eu vou te operar. Eu falei, me operar? Saí, vim no ônibus e falei, Deus, eu não vou fazer essa cirurgia. E eu cheguei, o templo aqui em cima ainda, a Ana Paula, amiga da Bebel, não sabia quem era a Ana Paula, nunca nem vi, não sei de verdade, sinceridade do meu coração. Aquela mulher saiu lá do púlpito, veio até mim, ela botou a mão exatamente aonde a médica falou que ia me operar. Ela falou bem assim, Deus mandou te dizer que ele acabou de curar você. Aleluia. Glória a Deus. E eu fui para casa feliz. Aí eu voltei na médica, ela falou, por que você não trouxe os papéis para operar?
Eu quero fazer um exame. Ela falou, vamos fazer. Vou pedir outro para você. Você paga? Eu falei, pago. Aí fui lá no São Paulo, só fiz o exame, voltei para ela. Ela falou, não estou entendendo. Eu falei, mas eu estou. Eu saí de casa falando que eu saí daqui falando que eu não ia operar. Glória a Deus Deus. então veio e operou. Glória a Estou Deus. contando isso, gente, porque é algo que realmente aconteceu na minha vida. E para vocês entenderem que Deus opera no nosso meio. Aleluia. Tá? Então, que a gente não venha duvidar do poder de Deus. Porque Deus é Deus. Ele tem cuidado com as nossas vidas. Eu vou pedir que você ore a Deus para que Ele te dê esse discernimento e para que Ele te dê mais fome e sede. Né? Que Ele venha acender a chama no nosso coração. Para que a gente Aleluia. possa buscar a Deus, assim como a Bíblia diz, para que a gente possa priorizar. Quando a gente prioriza o reino, todas as outras coisas, elas devem vir se a gente precisar. Né? Se às vezes você nem está pensando em algo, mas quando você prioriza, Deus manda para você. Você fala, oh, nem precisava, mas eu sabia que você precisava. Amém? Então eu te convido a orar. Eu agradeço a oportunidade, de verdade, estou me sentindo honrada. Glória a Deus. Nunca me imaginei aqui na frente, segurando o microfone. A gente trabalha com criança, né? Mas é diferente. Mas eu estou feliz de poder estar aqui essa noite. E que Deus continue usando a cada um de vocês, para que nós possamos ser discípulos de Jesus. E com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, a gente possa ganhar vidas aí para Jesus. Que essa igreja possa experimentar do sobrenatural de Deus. Que essa igreja possa se encher, que vidas possam se render ao altar do Senhor. Eu falo muito, a gente tem um pastor que é homem de Deus, é boca do Senhor. É um homem que fala o que é verdade de Deus para o nosso coração. Né? E a gente vê que a igreja ainda não está como aos nossos olhos. Mas Deus tem o tempo dele para agir. Glória a Deus. Então que eu e você possamos interceder todos os dias pela vida do pastor Welton e que a gente possa buscar mais vidas, né? Que os nossos GRs possam multiplicar, crescer e que vidas possam se render aos pés do Senhor. Que nós possamos experimentar da parte de Deus uma igreja viva, como o nome diz, né? Uma igreja viva, uma igreja cheia de Deus, né? Que Deus comece aí nos nossos pequenininhos, que essa mês de maio vai ter programação especial, que a semente seja plantada no coração delas e elas possam levar essa semente para dentro de suas casas, né? Aleluia. Em nome de Jesus. E que esse mês de maio seja um mês onde vidas, famílias, maridos sejam restaurados.